Origem espírita. A Umbanda é a manifestação do espírito para a prática da caridade. Com essas palavras, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, manifestado em seu médium Zélio Fernandino de Moraes, o primeiro praticante de Umbanda, define o que é a religião de Umbanda. Então, a base da religião de Umbanda é a manifestação mediúnica de um espírito em seu médium. A questão é, podemos então, por essa definição, reduzir a religião de Umbanda à manifestação de um espírito? Ou seja, espiritismo? O que é, afinal, o espiritismo? É a manifestação de espíritos? Não. Espiritismo é a doutrina codificada e professada por Allan Kardec, que define assim, inclusive criando uma nova palavra. A palavra espiritismo foi criada por Allan Kardec para definir uma nova prática. No Livro dos Espíritos, no início do Livro dos Espíritos, Kardec diz: para algo novo é preciso uma nova palavra. Já existia a palavra espiritualismo, no entanto, Kardec define a palavra espírita para todo aquele que segue a obra codificada por ele, uma obra de 5 volumes, que são eles: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu, o Inferno e a Gênese. Esse é o código espírita, da doutrina espírita. Então, é considerado espírita quem segue a doutrina espírita. Kardec não inventou espíritos. Kardec não inventou a mediunidade. Ele estudou e ele classificou o que é mediunidade, como ela se manifesta, como entrar em contato com os espíritos. No entanto, o contato com espíritos, o contato mediúnico, a incorporação de espíritos é algo ancestral da humanidade. Desde que o homem é homem, ele possui mediunidade, ele possui um sentido de transcendência natural a ele, que a gente pode chamar de mediunidade, que se manifesta por inspiração, por intuição, por irradiação, por incorporação, por clarividência, por psicografia, por várias outras formas que lhe dão a percepção do outro mundo, e entre elas, o dom mediúnico da incorporação. Então, incorporar um espírito, ou comunicar-se com o espírito, é algo ancestral do ser humano, que antecede em muito tanto a Umbanda quanto ao Espiritismo. Talvez por isso, algumas pessoas queiram dizer que Umbanda é uma religião milenar. A questão é, Umbanda é o simples ato de se comunicar com espíritos? Não. Umbanda é o simples ato de incorporar um espírito? Não. Ah, mas se esse espírito for um caboclo, é Umbanda. Mas incorporação de caboclo também já existia antes da Umbanda. Incorporação de preto velho já existia antes da Umbanda. Incorporação de espíritos é milenar. Comunicação com espíritos não foi Kardec que criou. Então o espiritismo é a comunicação ou a crença no mundo dos espíritos segundo a obra de Kardec. A pergunta é, Umbanda vai contra a obra de Kardec? Umbanda não vai necessariamente contra a obra de Kardec. Mas praticar Umbanda não significa seguir a obra de Kardec à risca. Por quê? Porque quando seguimos a obra de Kardec à risca, única e exclusivamente, fazendo um trabalho espiritualista por esta obra, então ali temos espiritismo. Então podemos dizer,
em que pontos que a religião de Umbanda ela se encontra com o Espiritismo. Então, em comum da Umbanda com o Espiritismo, ou seja, a influência ou raiz espírita da Umbanda, a gente tem a comunicação com os espíritos, sim. A manifestação mediúnica de espíritos, sim. A crença em espíritos, sim. Mas principalmente que boa parte da doutrina espírita permeia a doutrina de Umbanda. A crença nos mundos espirituais, a crença na evolução, na reencarnação, a leitura, o código de leitura sobre a realidade espiritual umbandista, ela foi e é muito influenciada pela doutrina espírita. No entanto, o espiritismo clássico, que segue à risca a obra de Kardec, é contra a realização de ritual. O espiritismo clássico não pratica magia, não trabalha com elementos, não usa vela, não usa defumação, não usa pemba, não usa tabaque, não monta e não constrói ritual. Então, tudo isso é uma característica da Umbanda. Eu posso dizer dentro do ritual da Umbanda. Porque a religião da Umbanda nasce no momento em que nasce o ritual, aonde esse ritual foi feito pela primeira vez. E aí eu posso dizer, dentro do ritual da Umbanda, da ritualística da Umbanda, eu vejo influência afro no culto de orixá, na presença dos orixás, na manifestação dos orixás, no toque de atabaque, em algumas palavras que vêm da língua quimbundo, em algumas palavras que vêm do Yorubá, em algo que vem de influência da cultura jeje. Eu vejo a presença ou a influência do espiritismo na Umbanda, numa forma doutrinária umbandista, numa leitura espiritualista mais ocidental do que afro ou oriental. A leitura da Umbanda sobre os espíritos é profundamente inspirada e construída dentro dessa leitura de mundo de Allan Kardec. No entanto, a Umbanda, ela vai para além. Ela dá liberdade dos espíritos de manipularem elementos, de manipularem forças. A Umbanda dá liberdade dos espíritos praticarem magia. Allan Kardec é um francês chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele está na França em 1850, pouco depois da Revolução Francesa. Allan Kardec está num universo chamado positivista. Ele é um cientista do positivismo que prega o fim da religião, o fim da magia, dos mitos e da mitologia. Então, Allan Kardec está junto dos precursores do mundo moderno, do mundo científico, esse mundo que não quer mais religião, não quer mais aquelas religiões, as antigas religiões que na Europa foram religiões castradoras, e principalmente da religião católica, que foi peça-chave fundamental dentro das conquistas dos impérios, das conquistas do velho mundo, das conquistas que envolveram a manipulação de poder entre monarquia e igreja. O mundo moderno não quer mais esse poderio de monarquia e igreja. Allan Kardec é peça-chave ali, nesse contexto que não quer mais religião. No entanto, foi perguntado para Kardec na Revista Espírita: Kardec, espiritismo afinal, é ou não é uma religião? Kardec responde que ideologicamente, filosoficamente falando, o espiritismo é religião, mas na prática não, porque não tem ritual. Então seria o ideal que a gente deveria buscar nas religiões ou na religiosidade, pois a Umbanda guarda este ideal e traz junto a riqueza ritual, porque ritual é algo que manifesta o poder
por meio de símbolos, de imagens e de gestos. É muito mais forte ensinar uma criança a ajoelhar, encostar a cabeça no chão e pedir a bênção para o preto velho, é mais forte do que dizer para ela, tem que respeitar o preto velho. É mais forte você pegar um adulto, um homem feito, e você defumá-lo, cantando os valores da defumação. Defuma com as ervas da jurema, defuma com a ruda egné, alecrim, bejuim e alfazema. Vamos defumar os filhos de fé. Ou seja, nós vamos limpar os filhos de fé. Então isso é uma construção ritual, é uma construção ritualística. Na Umbanda a magia é presente. Na igreja nós vemos rituais em Roma, em que os sacerdotes deitam e batem cabeça, em Roma. Lá a gente vê a defumação, a utilização de turíbulo. Isso é tudo muito limitado, tudo muito fechado nas grandes religiões. Na Umbanda, a prática da magia é usada largamente. No Livro dos Espíritos de Kardec, na pergunta 551 do Livro dos Espíritos, se pergunta: pode um homem mau, com o auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado, fazer mal ao próximo? Resposta dos Espíritos na obra de Kardec: não. Deus não permitiria. Pergunta 553. Que efeito pode produzir as fórmulas e práticas mediante as quais pessoas há que pretendem dispor do concurso dos espíritos? Kardec diz: o uso de fórmulas mágicas só faz tornar ridículas as pessoas de boa fé. Perguntam ainda para Kardec sobre talismãs, ele diz que não funciona, que não tem efeito nenhum, nem as fórmulas, nem os talismãs, nem os signos, que o ritual é dispensável. E não é isso que a gente vê na Umbanda. O que nós vemos na Umbanda é que símbolos e signos têm poder. O poder do ponto riscado do preto velho. O poder de uma vela na mão de um caboclo. Uma entidade não fuma charuto porque é viciada, não bebe porque é viciada. Espírito não incorpora para beber e fumar. Eles se utilizam desses elementos, eles não dependem dos elementos. Eles se utilizam dos elementos para manipular força, manipular energia. O ritual de Umbanda ele é construído para manifestar poder, poder de realização na vida dos médiuns, dos consulentes e dos adeptos. Então tem um fundamento de fazer esse ritual. Embora o Espiritismo diga que não é uma religião, segundo a leitura da obra de Kardec, diga que é uma ciência, perante a sociologia, ou seja, perante o olhar sociológico, o Espiritismo é uma religião, tanto que aparece no censo. Qual é a tua religião? Você é católico? Você é protestante? Você é judeu? Você é candomblessista? Você é umbandista? Ou você é espírita? Da obra, seguindo a leitura de Kardec, a doutrina de Kardec. Então, é definido como uma religião sociologicamente, embora de dentro para fora não se defina, mas é a prática religiosa. O que é a religião, afinal? Religião é aonde eu coloco a minha fé. Ali está a minha religião. Ali eu vou para rezar. Ali eu me junto com os meus irmãos. E ali está a religião. Ah, mas não há ritual. Então, se toda semana, todo dia, naquele mesmo horário, eu me encontro com aquelas mesmas pessoas e eu monto uma mesa, coloco uma toalha branca, ponho um copo d'água, abro um livro, faço uma leitura, faço uma oração. Se isso não é ritual, então a gente tem que reaprender o que é ritual. Agora, Umbanda tem uma ritualística religiosa. Umbanda é e quer ser religião. Umbanda tem e quer praticar ritual. Acredita na força do ritual e dos símbolos. Então aqui nós podemos dizer, Umbanda tem uma origem espírita. O caboclo das 7 encruzilhadas incorporou pela primeira vez em Zélio de Moraes dentro de um centro espírita, mas Zélio de Moraes não era espírita. Eu posso incorporar uma entidade na minha casa
e fazer um trabalho com essa entidade. Não necessariamente isso é Umbanda. Posso incorporar um preto velho. Não necessariamente é Umbanda. Passa a Umbanda quando ele fala: meu filho, eu venho de uma religião chamada Umbanda e eu quero começar a fazer um trabalho maior para um grupo maior de pessoas. Então surge o grupo, o templo, o terreiro, o centro, a tenda, o núcleo, e ali a gente tem o templo da religião de Umbanda, onde cada médium é um templo vivo, porque todos os médiums são elementos ativos da religião de Umbanda. Então temos aqui, de forma bem clara, origem espírita na religião de Umbanda. Muito obrigado e até o próximo bloco.